Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e paz do Senhor Jesus, em especial a todos os homens da nossa Igreja Batista daqui de Santa Vitória. Fico feliz de estar com os irmãos aqui, podendo compartilhar algo de Deus para a vida de cada um de nós. E peço que, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, que este domingo seja um domingo abençoado, que Deus venha fazer com que o nosso dia seja um dia produtivo, próspero, um dia cheio da graça do Senhor. Hoje, meus irmãos, eu vou compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo de 1 ao 10. Aí eu peço que os irmãos, também possam depois dar uma lida e também poder compartilhar também em nome de Jesus. Amém? No capítulo 7 do livro de Esdras diz assim: E passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Zeraias, filho de Azarias e filho de Ilquias, filho de Zalum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias e filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissuá, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio a ele a Jerusalém, e era o 7º ano do rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Irmãos, nós vamos falar hoje a respeito de, como lemos aqui, todos os irmãos já têm visto que nós estamos falando sobre Esdras, E nós vamos falar justamente a respeito de Esdras. Como estamos falando a respeito do mês dos homens, então eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Amém? Nós podemos, a Bíblia, irmãos, ela, a cada dia que passa, ela nos surpreende mais e mais. Porque a cada dia que passa, a gente pode perceber que ainda não aprendemos nada ainda daquilo que Deus tem para nos oferecer. Porque, na verdade, o Senhor tem muito mais para nos oferecer. Às vezes nós pensamos que já estamos com a mente preparada, já está tudo ok, já sabemos tudo, e na verdade não sabemos nada ainda a respeito do Deus vivo, a respeito das histórias, dos acontecimentos, a respeito daquilo que aconteceu no passado. E todas as vezes que nós pegamos a Bíblia para ler, nós nos surpreendemos, nós paramos e pensamos assim: nossa, acho que sabia tudo daquilo que a palavra de Deus tem para nos oferecer, e na verdade ainda não sabemos nada. Nós podemos falar que muitas pessoas, muitas pessoas passaram pela história, muitas pessoas viveram a história, e outras não, outras passaram pela história e fizeram a diferença em sua geração, Eles gravam seus nomes por toda a eternidade, passam pela vida, mas deixa alguma marca em sua trajetória. E se torna um marco, importante. Essas pessoas ficam sendo lembradas por todo o tempo. Nós podemos, vamos falar, por exemplo, a respeito vamos dar um exemplo aqui a respeito de um jogador de futebol, por exemplo. Vamos falar de Romário, vamos falar de Alex. Todos passaram, estão aí vivos, mas deixam com certeza o dia que forem, vão deixar também um marco, porque
deixaram marca dos seus pés num estádio de futebol, outros deixaram uma estátua em São Januário. Quando morrer, eles vão ser lembrados. Mas só que não é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós sejamos lembrados da forma que Davi foi lembrado, da forma que Moisés foi lembrado, da forma que Golias, e é isso que Deus quer de nós, né? Que nós sejamos lembrados dessa forma, que nós possamos passar por essa vida, mas que nós possamos deixar um marco em nossa vida para poder lembrar, para poder deixar lembranças para os nossos filhos, para nossa família, para a nossa geração, né, em nome de Jesus. E como nós estamos falando sobre Esdras, é justamente isso que eu quero falar a respeito, justamente sobre isso hoje. Ele era justamente um homem desse tipo. E a Bíblia fala que ele possuía até um livro, a Bíblia fala que ele possuía até um livro, né, no nome dele. Aí eu te pergunto, quem era esse homem? Era justamente Esdras. A Bíblia fala que ele era judeu, ele nasceu durante o período, né, do exílio do seu povo na Babilônia. Décadas depois, né, uma parte do seu povo que já tinha retornado de Judá, e eles voltaram e falaram assim, já que voltamos, nós vamos reconstruir o templo da cidade que havia sido destruída, né? Então, eles viram que faltava muito ainda, que faltava muito a fazer, que apesar deles terem reconstruído, ainda faltava algo a ser feito ainda. Só que aí surgiu justamente Esdras. Ele mandado pelo rei, né? Ele foi mandado pelo rei, o rei falou, não, vou mandar Esdras, vou dar liberdade para Esdras fazer, né, o que ele quiser, né, mas segundo a vontade do Senhor, né, porque Esdras, na verdade, agia segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. Então, Esdras, ele obteve o favor do rei para ir até Jerusalém. E foi isso que Esdras fez. Ele foi um líder escolhido, né, por Deus para reorganizar a vida religiosa, a vida social de todo aquele povo. Eles haviam construído o templo, havia reconstruído a sua cidade, mas faltava ainda alguma coisa. E é justamente aí que Esdras entra, porque ele precisava estar ali naquele momento. E a Bíblia fala que Esdras era um sacerdote e também era escriba. Ele era um homem que tinha uma sabedoria, né, de Deus. A palavra de Deus fala que ele era um homem perito na palavra de Deus. Ele conhecia muito bem as leis e os estatutos de Deus, né? E é isso que vivemos hoje. Nós vivemos hoje justamente sobre a lei divina, que é a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, que está acima de todas as coisas. E, na verdade, também temos que cumprir a lei do homem, né? Que isso também é muito importante. Por isso que quando pensamos em fazer algo, nós temos que fazer, sempre pensar muito bem antes de fazer ou falar qualquer coisa. Porque não agimos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A sua mente é a mente formada por Deus, e tudo que fizermos nós temos que agir não segundo a nossa vontade, mas segundo a lei do Senhor, respeitando também a lei do homem. Por isso que hoje nós vivemos num tempo em que nós temos que, tudo que fizermos ou tudo que formos fazermos, temos que pensar que isso pode refletir ali mais na frente, na nossa vida, na nossa família. Só que Esdras, ele estava preparado para tudo isso, né? Ele já era um homem com a sabedoria, já tinha buscado do Senhor.
E o Senhor já tinha favorecido a vida dele. Ele falou, não, é você mesmo que eu quero. Né? Mas qual era o segredo? Qual que era o segredo de Esdras? Vamos dar uma lida ali no versículo 10 novamente. Vamos dar só mais uma passadinha para nós podermos só relembrar de novo. No versículo 10 do capítulo 7 de Esdras fala assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus direitos, né? Quando a Bíblia fala que ele estava preparado, é porque ele já era capacitado naquilo que fazia. Ele era um homem dedicado, né? Ele já estudava a lei do Senhor há muito tempo. Ele não só estudava, mas também praticava e ensinava os seus decretos, os seus mandamentos. Então ele foi capacitado para aquilo. Por isso ele foi chamado para fazer aquele ato em Israel, e porque ele precisava não só de organizar a vida religiosa, mas também vida social. Então ele era, a Bíblia pode se dizer que ele era o cara, né? Glória a Deus. E ele tinha um coração como Deus queria que fosse. Ele desejava também isso. Ele desejava viver e fazer e agir segundo a vontade de Deus. Ele visava um conhecimento, não só o conhecimento teórico apenas. Ele também queria cumprir um objetivo. Objetivo de quê? De que tudo que ele fizesse fosse algo divino, algo que viesse de Deus. Ele não agia segundo a sua própria vontade. Além disso, ele queria ensinar o seu povo a viver de um modo agradável, viver segundo aquilo que o Senhor lhe ordenara, né? Mas uma coisa, irmãos, é certo, só tem autoridade, né? Só tem autoridade para ensinar aquele que vive e prega. Você tem que ensinar. Mas para você ensinar, você tem que viver. E para você viver, você tem que pregar. Mas você tem que viver aquilo que você prega. Você tem que viver aquilo que você fala. Aquilo que sai da sua boca é muito importante, antes de qualquer atitude. Por isso que eu falo que eu posso dizer que Esdras, ele foi chamado para fazer a diferença. Fazer a diferença não só na nação de Israel, mas fazer a diferença em todo lugar que ele passasse, e ensinando a lei do Senhor. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmo, no capítulo 119, versículo 34, está escrito assim: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a obedeça de todo o coração. Né? Que nós possamos obedecer, não só obedecer à lei do Senhor, mas guardar com todo entendimento, né? Guardar no coração, porque nós somos muito visados, meus irmãos, nessa vida. Nós somos visados demais no nosso cotidiano, nós somos visados demais aonde nós estamos. E então nós precisamos viver segundo a lei do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que mesmo com essas dificuldades que nós temos neste momento, que nós possamos ser obedientes ao Senhor e que nós possamos agir segundo o nosso coração e não segundo a carne. Não estou pedindo aqui, irmãos, para sermos perfeitos, porque perfeito é só o Senhor, mas pedindo que todas as nossas atitudes, as nossas ações venham ser sempre feitas segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero que você faça como Esdras, que se você tiver que marcar algo na sua vida, marque algo positivo, que seja algo positivo para essa geração, que seja algo positivo para a nossa geração. Faça como Esdras. Estude a palavra do Senhor, se ajuste à vontade de Deus, se ajuste segundo
a vontade divina, segundo a vontade do Senhor, né? Em nome de Jesus. E que cada dia nós possamos mais e mais nos firmarmos no Senhor, ler a Bíblia, buscar nele as orientações que nós tanto precisamos para a nossa vida, em todas as áreas. Quando eu falo buscar orientação, em todas as áreas que nós precisamos. Tudo aquilo que nós fomos falar, área profissional, na nossa área familiar, em algo pessoal que você queira tanto, assim, que você se importa tanto, que queira que aconteça na sua vida e você pede ao Senhor e ainda não conseguiu que algo acontecesse na sua vida pessoal, mas se você buscar do Senhor, com certeza o Senhor ouvirá de todo o coração. É só no joelho, meu irmão. Financeiramente, quem não quer ser financeiramente um pouco melhor estruturado ou no nosso dia a dia, né? Não é, quando eu falo financeira, irmãos, não falo em riquezas, eu falo em poder viver uma vida sólida. Isso que eu falo a respeito disso. Principalmente, coloque em sua vida, né? Coloque em sua vida e pratique isso. Porque nós temos muito que aprender, nós temos muito que aprender no Senhor. Se nós praticarmos, né? Se nós agirmos como ele agiu, ele sabia algo teórico e também na prática. Ele não só na teoria, mas também praticava aquilo que o Senhor ensinou todo. E Esdras só sabia tudo que ele aprendeu, porque o que ele fez? Ele se capacitou naquilo que ele fazia. Ele falou, eu vou aprender mais do Senhor e vou buscar do Senhor. E que em nome de Jesus, né, nós possamos aprender. Que nós possamos ser um exemplo, que nós possamos ser uma influência nessa geração, que nós possamos nos influenciar mais para o lado do bem, que nós possamos nos influenciar segundo a vontade do Senhor, que nós possamos ser influenciadores do reino de Deus, que nós possamos viver segundo o reino do Senhor Jesus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar toda a nossa igreja, abençoar toda essa nação, todo o povo dessa nação em nome de Jesus, e que nós possamos ser influenciadores do reino de Deus. Que em nome de Jesus essa nação venha crescer, que esse momento não venha ser um momento de afastar as pessoas do caminho do Senhor, mas que venha acolher as pessoas para o reino de Deus. Eu vou deixar algo para os irmãos, uma palavra que eu quero dizer para os irmãos. Eu quero que você entenda que para você marcar essa geração, eu quero que você entenda isso, que para você marcar essa geração, é preciso primeiro ser marcado por Deus. Você só vai marcar essa geração se você tiver a marca de Cristo em seu coração, em sua vida. Porque só assim, meu irmão, você vai vencer. É só assim que você vai conseguir consolidar e mostrar que realmente quem você é, né? Um dia desse eu estava observando, durante a semana no meu trabalho, eu passava em todo o tempo eu passava pelo mesmo lugar, né? Pelo mesmo caminho que a gente estava indo para a fazenda que a gente estava. Olhando ali, eu pude observar que uma árvore, havia uma árvore que ela crescia e dos dois lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo dessa árvore, ela tinha o mesmo tamanho, ela tinha a mesma proporção de tamanho, para ter um equilíbrio, para poder se equilibrar. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa manhã, que se a sua árvore, se você se tem alguma coisa te levando somente para o caminho da direita, o caminho mau, peça a Deus para que Ele seja o seu lado, o seu outro lado, para poder fortalecer a sua vida, para poder equilibrar a sua vida, equilibrar os seus sentimentos, o seu coração, equilibrar o seu pensamento, né? Porque a palavra de Deus diz que
os nossos pensamentos têm que ser os mesmos pensamentos do Senhor, né? Que em nome de Jesus, Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Um abraço no coração de cada um. Sabemos que sentimos falta dos irmãos, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor vê tudo, Ele sabe de tudo, em nome de Jesus. Que nós possamos passar por esse tempo mais buscando do Senhor. Te peço em nome de Jesus, pela vida de cada um dos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti por tudo neste dia, por isso nós Te louvamos e Te bendizemos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, Senhor, e fazendo com que os nossos caminhos sejam caminhos, ó Deus, que buscam a Tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe essa geração, abençoe, Senhor, a nossa vida, que nós possamos ser influenciadores do Evangelho de Cristo, que nós possamos seguir os Teus passos, seguir, Senhor, aquilo que o Senhor ensinou no passado, que nós possamos, em nome de Jesus, estar sendo capacitados a ensinar também no presente. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, fazer o melhor, que é ensinar o Teu Evangelho, ensinar a Tua Palavra para os perdidos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoe, Senhor, a cada vida. Abençoe, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Fica conosco nesta manhã. Amém. Um abraço para todos os irmãos. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.